Oi, gente, tudo bem? Dias difíceis, não? Estamos passando por um processo que para nós não é nada natural, que nos coloca em situações que a gente nunca viveu, que nos dá a sensação de incapacidade e impotência, muitas vezes. E hoje eu vim falar sobre um assunto que já aflige muitas pessoas naturalmente e que provavelmente vai começar a afligir um pouquinho mais nesses dias, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento natural que a gente tem de precaução sobre as coisas que a gente não sabe o que vão acontecer, sobre o futuro. Tem algumas pessoas, eu inclusive, que lidam com isso de uma forma um pouco maior e que isso acaba virando um problema. Ter ansiedade é normal, todo mundo vai sentir. A diferença está em algumas pessoas que sentem isso de uma forma extrema e acaba atrapalhando para fazer as coisas simples do dia a dia, acaba virando um transtorno, você acaba tendo crise de ansiedade. E nesses dias em que nós vamos precisar estar mais isolados, mais sozinhos, que a nossa rotina está toda desestabilizada e a gente não tem outra opção, vai ser comum que a gente fique mais ansioso e fique mais nervoso naturalmente, porque nós não gostamos de ser contrariados e de ver as coisas saindo da nossa previsão. Parece que a gente ainda não entendeu que não temos controle, né? Que na verdade o controle que a gente tem é muito pequeno e é exclusivamente sobre as nossas ações e não sobre as ações externas e o que acontece a partir delas. Então, nesses dias, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e principalmente sobre as formas de se precaver da ansiedade e das crises. Porque se a gente já sabe que tem essa dificuldade, esse problema, a gente precisa trabalhar para que isso não aumente ainda mais a dificuldade. O que é ansiedade? É a gente não ter controle sobre as coisas que a gente gostaria de controlar. A gente gostaria de saber que dando um passo A eu vou chegar no lugar B com toda certeza, da forma que eu imaginei, mas a gente sabe que isso é impossível de saber, de ter certeza. A gente gostaria de controlar as coisas que a gente sente da forma que seria mais fácil, e a gente sabe que não é assim que funciona, que as nossas sensações e sentimentos para nós ainda não são olhados com tanta seriedade e não são entendidos ainda, porque a gente ainda não se olha, não olha para si. Quando você começa a olhar para si, você começa a perceber algumas nuances que vão te dar um pouco mais de clareza sobre o que vai acontecer dali para frente. E a ansiedade também é a nossa incapacidade de lidar com os nossos erros, porque a gente se cobra muito e quer uma perfeição que sabe que não existe, mas que ainda assim gostaria de conseguir aplicar. Então, o que me ajudou muito a cuidar da ansiedade foi a meditação, porque a meditação vai te tirar dos pensamentos acelerados sobre um futuro que nem existe ainda, ou sobre um passado que já se foi, e vai te colocar no momento presente. A meditação também consegue controlar um pouco as funções nervosas do corpo, porque você vai entrar num estado de relaxamento. A gente precisa entender, eu sei que algumas pessoas não gostam da meditação por acharem que ela vem da religião oriental e a religião ocidental, o cristianismo, algumas religiões não gostam dessas técnicas, mas a gente precisa entender que ela é uma técnica científica de relaxamento. Você não precisa estar ligado a uma religião oriental para aplicar ela na sua vida. A meditação nada mais é do que silenciar a mente, paralisar, relaxar o corpo e sair do estado de tensão, que é muito importante nesses dias porque nós naturalmente vamos estar no estado de tensão por conta do isolamento, por conta de não estarmos no controle da situação, por conta de não termos mais a rotina que a gente estava habituado a ter.
E isso naturalmente vai nos deixar mais ansiosos e mais estressados. A meditação também te ajuda a perceber as situações que às vezes a gente não dá tanta atenção e entendê-las, racionalizá-las para que elas não tenham tanto peso. Eu sempre percebo que quando eu estou numa crise de ansiedade, geralmente é porque eu preciso falar alguma coisa que me incomodou e que eu não tenho hábito, porque eu fui criada sem ter muita opção de expor as coisas que me incomodavam e de dar minha opinião. Então, hoje em dia, eu ainda tenho dificuldade em falar isso antes que vire um processo muito grande, um problema maior. Ajuda bastante a gente se conhecer e saber os nossos limites, até onde a gente pode ir, de onde a gente não é mais capaz. E nesses dias é muito bom a gente manter uma disciplina, criar uma rotina, ter consciência de que é naturalmente difícil, então a gente não precisa dificultar ainda mais. Entender que todo mundo está passando por esse processo, então está todo mundo fragilizado. Entender que se eu já estou numa situação em que eu me encontro desconfortável, eu não preciso aumentar isso vendo coisas negativas, ficando me sobrecarregando de informações ruins, espalhando medo, espalhando pânico, espalhando críticas que agora não vão ajudar em nada, assistindo coisas pesadas que vão me deixar ainda mais preocupada, que vão me deixar ainda mais nervosa. Então que a gente use esse tempo para estudar, para ler um livro bom, que vai nos elevar, que vai nos fazer repensar a vida e as coisas. Que a gente use esse tempo para fazer coisas que gosta, para assistir vídeos de pessoas que falam sobre assuntos relevantes, que a gente pode aprender e assimilar um pouquinho mais. Que a gente coloque disciplina para que a gente tenha uma rotina e entenda que as coisas não saíram do controle. Um horário para acordar, um horário para ler, um horário para se alimentar, um horário para se exercitar, um horário para meditar. Mesmo sem muita vontade, a meditação ajuda muito. Às vezes a gente precisa fazer as coisas sabendo que elas são necessárias e não só porque a gente gostaria. E entender que é normal ter esses sentimentos, essas sensações, essa fragilidade, que a ansiedade é controlada quando a gente olha para ela, entende ela e respeita os nossos sentimentos e não como fuga. Que todos nós passamos por esses processos da forma que somos capazes e às vezes a gente não aguenta mesmo. Se permitir chorar se for preciso, escrever o que você está sentindo ajuda muito. Faça coisas que você sabe fazer que podem ajudar as outras pessoas e você mesma nesse momento. Por exemplo, eu estou gravando vídeo. Grave uma música, grave uma maquiagem, fale uma mensagem, conte uma história, escreva um texto na tua rede social. Faça coisas simples que te deixem nativa e que te façam sentir que você está sendo útil às pessoas. E vamos lembrar que é um processo necessário, temporário, e que quanto mais nós tivermos Desculpa, esqueci a palavra. Quanto mais nós estivermos empenhados em fazer a nossa parte, mais rápido ele vai passar e mais rápido nós vamos poder voltar à nossa vida normal, com certeza com muito aprendizado, com uma mudança de pensamento e com um entendimento muito maior sobre nós, sobre a vida e sobre o planeta. Fiquem bem, se cuidem, sejam a luz que vocês querem ver no mundo, seja essa luz em você. Paz e luz, principalmente agora.